vou iniciar assim, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa, antes de eu apresentar o nosso convidado aqui, que ele já é da casa, né? Porque ele já esteve conosco uma outra vez, e eu chamei-o de volta para falar desse tema. E esses temas são sempre que vocês sugerem aí nos eventos que nós fazemos, atividades, vocês respondem uma pesquisa e eu peço sempre para que as pessoas deem sugestões. Então, primeira coisa, eu queria avisar que esse nosso bate-papo está sendo gravado, tá? Depois, provavelmente, vamos disponibilizar para vocês aí na TV Hospitalidade. O André já me autorizou para fazer isso, então é uma oportunidade depois, de repente, de compartilhar ou rever tudo aquilo, todas as dicas do bate-papo que vocês tiveram, tá bom? Então, quem está me vendo pela primeira vez, eu sou a Beatriz Cullen, eu sou diretora do Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial. Vocês devem ter falado com a Brenda que cuida dos eventos aí, de todas as atividades do IB. Então, obrigada por todos estarem aqui. Eu, ah, eu queria só lembrar algumas coisas para vocês. Vocês, como é evento só para membros, vocês podem, depois da apresentação do André, fazer perguntas online. Vocês podem perguntar online na chat que tem lateral, ou vocês podem perguntar aqui, entrar com áudio e vídeo e perguntar para o André. Porque quando é só membro, ele tira a apresentação dele, vamos colocar todo mundo na tela e as pessoas podem ir perguntando diretamente para ele. Ele gosta muito disso, porque ele está vendo, ele está ouvindo, é muito mais gostoso. E nós estamos falando aí de toda a parte de motivação e performance, motivação de pessoas, tá? Então vocês sintam vontade para isso. Então eu queria dar só um lembretinho. Gente, tem visita, vocês pediram tanto visita presencial e conseguimos uma super visita de Mary Kay semana que vem, dia 21, que é uma quinta-feira, das 9 às 11, e eu estou vendo muito poucas inscrições. E lembrando que ela só nos deu 12 vagas para ir. Eu disse que se vier muitas pessoas além de 12, eu vou fazer um sorteio para que todo mundo possa participar dentro do número que foi nos dado. Mas estamos sentindo aí uma baixa adesão. E lembrando, as empresas que são membro, ela vale para todos os colaboradores das empresas. Não é para quem está no nome do termo da adesão lá, que às vezes as pessoas confundem, ok? Então, esse é. E depois vocês vão recebendo aí das reuniões, e eu estou fechando agora, dia 27, café da manhã, que nós vamos falar sobre experiências do atendimento digital, WhatsApp, redes sociais e chatbot, que esse sistema eu tenho certeza que todos estão aí correndo atrás, porque só se fala em atendimento digital, ok? Então, André Freitas, super bem-vindo. Eu não vou apresentá-lo, ele mesmo vai falar dele, que é muito bom, e vou deixar para ele tocar o tema com vocês hoje, tá? E qualquer coisa que precisar, Brenda também está aí na tela. Mas vamos começar. André, mil obrigadas mais uma vez, tá? Agora eu deixo para você a palavra. Obrigado, Beatriz. É um prazer estar aqui com vocês novamente. A gente veio no meio da pandemia aí falar sobre comunicação e hoje a gente vem falar sobre motivação, que tem a ver com o tema, tá tudo, né, tudo junto e misturado, mas o foco hoje realmente é a gente falar um pouco de motivação, de liderança, de equipes e uma série de coisas, né? Opa, deixa eu só compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vamos lá, colocar no modo apresentação aqui, só para me apresentar. Então, eu sou o André Freitas, sou sócio consultor na Gratitude, que é uma empresa de treinamento e desenvolvimento. Sou facilitador de comunicação não violenta, sou palhaço humanitário em projetos de voluntariado há mais de 15 anos. Então, tem gente que me conhece como consultor, tem gente que me conhece como palhaço, mas as duas coisas convergem, né? E me complementam da melhor forma. Quem quiser saber mais informações, o nosso site, qualquer coisa, tem o nosso QR Code aí na tela para vocês acessarem. E o nosso site somosgratitude.com.br. E a gente veio falar hoje sobre motivação e performance, pessoas e equipes, né? É um tema muito vasto, muito vasto. A gente pode enveredar em horas e horas de palestra, de trocas, etc. Motivação é um tema super atual, é um tema que a gente trabalha bastante em processos de coaching de liderança, de executivos. A gente percebe as dificuldades do dia a dia. A gente foi para o trabalho remoto,
ainda piorou mais ainda, como manter o meu time motivado à distância e tudo mais. Então, hoje, como a gente tem um tempo um pouco mais reduzido, o que eu pensei em trazer são quais são as principais dúvidas de liderança, ou mesmo de um liderado, quando a gente fala sobre motivação. Então, a primeira pergunta é: por que falar sobre motivação? Por que é importante a gente olhar para esse tema com muito carinho, né? Primeira coisa, pessoas motivadas não performam do jeito que a gente espera. Eu posso ter um monte de potencial, recursos, conhecimento, experiência, eu posso ter todo um background ali para colocar em prática, mas se eu não estou motivado, eu não vou colocar o meu potencial em prática. Não coloco, porque eu não estou motivado para fazer além do necessário. Muitas vezes eu fico no suficiente e muitas vezes até abaixo do suficiente. Então, por que que é importante? Primeiro, aumentar a performance. Então, se eu tenho um time motivado, engajado, o quanto que essa equipe está no dia a dia ali, pronta para todos os desafios que tem pela frente. Segunda coisa, uma grande preocupação das empresas como um todo, né? A gente vem vivenciando nos últimos 2 anos uma grande onda que eles chamam de a grande renúncia. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas se não ouviram, é bom abrir os ouvidos aí. O que que é essa grande renúncia? Vem sendo feita uma pesquisa há 2 anos sobre a movimentação dos profissionais no mercado. E o que foi observado é que antes da pandemia já havia uma propensão aos profissionais pedirem demissão por não se identificarem com a cultura, com o propósito da empresa e pela empresa não atender várias necessidades desses profissionais. Então, assim, mesmo estando empregados com bons salários, havia um troca-troca de cadeiras muito grande. As pessoas, assim, em turnover muito grande. Com a pandemia, esse processo só piorou. Então, hoje, né, com as pesquisas recentes, a gente tem mundialmente uma média de mais de 40% de pessoas dispostas a saírem das empresas onde elas trabalham. E aí, o quanto que essa questão da motivação também está ligada a esse desejo de sair. O que que eu não estou atendendo em termos de necessidade no meu cargo hoje que me leva a querer sair da empresa? Então, eu não estou engajado, eu não estou motivado, não faz sentido eu estar aqui. No meu tempo, né, há 30 anos atrás, mais ou menos, que prendia a gente muitas vezes na empresa, né, pelo nível de consciência que a gente tinha, era somente a segurança de um cargo, de um salário, de uma possibilidade de crescimento, e só isso. Ninguém falava muito de propósito, ninguém falava sobre liderança humanizada, era Taylor Fayol e pronto, né? Mas hoje em dia a gente tem mais informação, a gente se conhece mais, então por isso também é muito importante a gente até olhar. Se eu não olhar para a motivação, quantos talentos eu vou perder na minha empresa hoje? E para os próximos tempos por aí. E uma terceira coisa sobre a importância de falar sobre motivação está muito ligado a essa saída de pessoas também. Se eu não tenho pessoas motivadas, eu tenho pessoas detratoras. Eu tenho pessoas que saem da empresa, ou mesmo estando na empresa, elas falam mal da empresa, né? E aí, o quanto isso impacta na marca da pessoa. A gente fala hoje muito de employer branding, né? Que é um nome super bonito, mas a minha marca empregadora é uma marca atrativa para talentos hoje, né? E se não for, por que não é? Né? Qual que é o trabalho interno que eu estou fazendo junto aos meus colaboradores para que eles falem bem da empresa, para que eles vendam a empresa, para que eles chamem outros profissionais para trabalharem junto a essa empresa, né? Então, motivação também está ligada, é algo de dentro para fora. Então, essa construção de marca não é só uma coisa para inglês ver, também tem essa coisa de dentro para fora, né? Então, falamos da importância, né,
E aí, qual que é o papel do líder nesse processo, né? E muitas vezes, quando a gente está num processo de coaching, a gente traz essa questão da equipe, de um time de alta performance, e aí o executivo muitas vezes fala, mas isso não é papel do RH? Quando ele contrata alguém, ele já não contrata alguém, coloca lá no cargo, eu já vi isso, hein? Procura-se pessoa engajada no trabalho, motivada, automotivada. Não, isso não existe, né? O RH tem o papel dele propiciar condições adequadas de trabalho, de benefícios, de condições e tal, mas quem trabalha esse processo de motivação e engajamento é o líder que está diretamente ligado ao profissional do seu dia a dia. Né? O RH ele está olhando o macro, né? As condições macro, mas quem está ali no dia a dia construindo tudo isso? E qual que é o papel desse líder nesse processo todo? Né? É muito dele construir uma segurança psicológica nesse ambiente. Né? É ele construir um ambiente onde as pessoas possam ser o mais autêntica possíveis, né? É construir um ambiente onde a vulnerabilidade é recompensada, onde eu posso errar, onde eu posso ser eu mesmo, onde eu não preciso me esconder debaixo de qualquer coisa, onde eu posso opinar, onde eu posso pensar diferente dos outros, né? Sem ser punido, sem ser rejeitado. Muito pelo contrário, a gente estimula que você traga essa diversidade de pensamento, de perfis e tudo mais. Então, quando o líder trabalha no seu dia a dia a inclusão, né? E essa conexão com a equipe, fazendo com que ela se sinta parte de algo, ele está fazendo parte do seu papel. A gente fala que o líder ele tem basicamente duas funções macros, que é gerir processos e desenvolver pessoas. Então, no meu dia a dia, o quanto que eu só estou olhando para processos, só estou olhando para resultados. O quanto que no meu dia a dia eu não estou pensando em desenvolver as pessoas do meu time, só estou usando esse recurso para chegar onde eu quero, né? E aí, quando a gente pergunta muitas vezes num processo, né, líder, quem são os seus possíveis sucessores? Aí o líder fala, mas como assim? Eu vou ser mandado embora? Não. Mas eu preciso ter sucessores. Eu preciso me desapegar do meu cargo. Se eu não tenho sucessores, como é que eu vou subir? Como é que eu vou mudar para uma outra área, para um outro cargo, se eu nem tenho sucessores? Eu sou tão apegado ao meu cargo que eu quebro qualquer tipo de oportunidade. Então, um bom líder é aquele que ele passa a ser desnecessário para a equipe, de uma certa forma, porque ele já criou, ele já desenvolveu a sua equipe como um todo, né? E aí a gente coloca também que quase 80% dos pedidos de demissão nas empresas é diretamente ligado à relação com o líder. Então, o líder tem um papel e uma responsabilidade muito grande em construir essa relação, em evitar que uma demissão chegue a um ponto de ser um motivo da relação deles dois. Então, o quanto faltou nesse processo, desde o onboarding até o desligamento, esse processo de desenvolvimento, o quanto que o líder se esforçou também para poder impactar positivamente na motivação dessa pessoa, né? Tudo bem. Então, não é papel do RH só, tá, gente? O RH está lá para dar suporte, mas quem faz a missão é todos os dias o líder, tá? E aí, outra pergunta que geralmente as pessoas têm muita dificuldade hoje. Eu não consigo lidar com um time tão diverso, e aí a gente traz o tema diversidade hoje em dia, né? Poxa, no meu time, na minha área, eu tenho pessoas de diversas gerações. Eu tenho millennials, eu tenho júniors, eu tenho plenos, eu tenho de 20 até 50 anos aqui trabalhando, às vezes até mais. Como que eu lido com a motivação de um time tão diverso, né? Poxa, eu geralmente tento uma estratégia, mas
não tem efeito. O que está acontecendo? Né? E aí a gente traz que para a gente pensar em motivação de diversidade, nem sempre uma estratégia só vai dar conta de motivar todo mundo. Porque cada um tem uma necessidade latente, dependendo do seu momento de carreira, algumas necessidades ficam mais apuradas. Então, o líder também tem que estar entendendo o que é mais importante para essa pessoa específica. A gente, às vezes, tenta, com uma estratégia, matar todos os problemas, né? Mas não. Muitas vezes, a minha proximidade com cada pessoa do meu time vai me dar insumos para eu entender que necessidade nessa pessoa é mais latente, né? O que essa pessoa busca a curto, médio, longo prazo, né? O que essa pessoa pensa em termos de crescimento de carreira? O que motiva mais essa pessoa? É a segurança de um bom salário, né? Em termos de, olha, eu vou ganhar mais, preciso juntar mais dinheiro. O meu momento hoje, eu casei recentemente, eu preciso juntar dinheiro para comprar uma casa. Ou será que eu tenho um outro perfil que é movido a desafio, né? Para ele, o salário nem é tão importante, mas ele precisa de variedade para poder sentir que ele é útil, sentir que ele está crescendo, né? E aí, como uma forma de facilitar esse processo, que o líder ele pode levantar essas informações com conversas constantes, com one-on-one, com feedback, com conversas em grupo mesmo, né? Então, o quanto que eu pergunto para o meu liderado o que faz sentido na carreira dele, entender na jornada dele o último mês, os últimos 3 meses, os últimos 6 meses, quais foram os maiores aprendizados que ele teve nesse processo todo, o quanto que ele cresceu, o quanto que ele evoluiu nesse processo todo, né? Resgatando todos os pontos mais importantes dessa trajetória, para ele também enxergar o quanto ele cresceu. E perguntar, daqui para frente, o que você quer aprender de novo? O que você quer desenvolver? No que você quer ser especialista? Ou você quer ser um generalista, de repente? Né? O que faz mais sentido nesse processo olhando para frente? Dependendo das respostas, eu consigo identificar o que é mais importante para essa pessoa e eu consigo ter estratégias mais individualizadas, né? Entendendo que quando a gente fala de motivação, né, a gente fala de motivação intrínseca e extrínseca. Então, quando eu penso em benefícios, salários, cargos, coisas que estão externas a mim, isso podem ser alguns veículos de satisfação de uma motivação que está externamente a mim. Mas existem outros fatores que me levam à motivação que são mais intrínsecos, né? Onde eu vejo o meu crescimento, a minha satisfação de fazer algo, de fazer parte de um time que colabora, que cresce junto e tudo mais. Então, quais são as estratégias que eu posso acessar até nesse campo externo, nesse campo interno, fazendo um misto para que eu tenha mais assertividade na minha estratégia como líder, fazendo algo mais consciente, né? Tem muito líder que faz meio que na intuição, mas o quanto que eu posso pensar sobre as minhas estratégias aí para esse time para o próximo ano. E para ajudar os nossos líderes, geralmente a gente traz 6 necessidades humanas principais. Eu sei que tem a pirâmide de Maslow, aquela que tem as necessidades básicas e por aí, mas a gente traz essas 6 necessidades de uma maneira mais simplificada para que o líder possa identificar com mais assertividade para aquilo que o seu liderado busca. E eu, como liderado, também eu tenho que ter essa consciência. Poxa, o que é mais relevante para mim nesse momento, que eu também posso verbalizar isso para o meu líder. O meu líder, às vezes, na boa intenção, ele está numa estratégia, mas ele não está acertando.
Mas e se eu verbalizar para ele o que faz sentido para mim? Numa conversa de one-on-one, num feedback. Poxa, olha, eu tenho essa intenção, eu gostaria de, em um ano, alcançar isso, eu gostaria de conhecer uma outra área. Então, o quanto que também vale eu ter essa noção do que é importante para mim, o que me faz feliz, né? O que traz plenitude para o meu processo como um todo. E aí a gente traz essas quatro primeiras necessidades que eu trago aqui: segurança, variedade, significância e conexão. Elas são comuns para todo mundo. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Crescimento e contribuição, nem todo mundo busca, não é obrigatório. Mas segurança, variedade, significância e conexão, em algum momento da sua vida você vai valorizar mais ou menos no seu processo. Se eu busco segurança, eu busco mais questões ali de rotina, de um salário, de um contrato CLT, de algo que me traga conforto e segurança. Se eu sou uma pessoa movida a desafios hoje, nesse meu momento de vida, eu quero sentir frio na barriga, eu quero experimentar coisas novas, eu não gosto muito de rotina, pode ser que eu tenha que atuar com essa pessoa, talvez colocando ele em desafios novos, né? Usando a criatividade, inovação e etc, né? Tem gente que precisa ser reconhecido, que busca reconhecimento, busca feedback, né? Eu preciso receber um elogio ou um reconhecimento até para ter esse espelho, para saber, será que eu estou indo bem? Então, a gente fala de significância. Poxa, eu quero ser referência em alguma coisa, eu quero ser importante para alguma coisa, né? E a questão da conexão também, né? Tem gente que, se ela se sente parte de um todo, ela fica muito feliz, né? O quanto que eu me sinto inclusa nesse processo todo, o quanto que eu interajo com as pessoas, o quanto que eu gosto de trabalhar com este time. Você pode ser abordado pelo LinkedIn com uma proposta tentadora, mas quando eu olho para o lado, eu falo assim, cara, não vou abandonar esse time aqui. Aqui eu trabalho feliz, né? Então, tem gente que a gente tem muito dessa coisa de afetividade, de dar valor para essas conexões. E a questão de crescimento e contribuição, em alguns casos fica bastante evidente. Então, pessoas que evoluem, que querem crescer em termos de conhecimento, em termos de ferramental, em termos de cargos, salários, etc., mas muito mais pensando nesse processo evolutivo. Eu quero ser melhor todos os dias. Tá? Então, muitas vezes o cargo e o salário são consequências desse crescimento realmente. E muitas vezes nesse crescimento ele compartilha conhecimento. Então eu aprendo compartilhando conhecimento. E a questão da contribuição, que é muito importante para os millennials, né, para essa geração mais nova, eles buscam muito propósito. Então, como que eu mostro para essa geração nova a questão de que o que você faz hoje tem impacto positivo, não só internamente, mas fora da empresa, né? O quanto você tem um trabalho significativo no seu dia a dia, né? Então, cabe ao líder também trazer essa clareza, mostrar que ele faz parte de um todo, que aquela mínima operação que essa pessoa faz tem interligação com várias outras e que é extremamente necessária para que tudo corra muito bem, né? Então, olhando para essas seis aqui, até vale vocês pensarem, poxa, hoje, nesse meu momento de vida, né, qual será a minha necessidade número um? O que será que eu estou buscando? Né? E aí vocês até podem colocar em ordem, né? Olha, eu acho que hoje busco mais segurança, talvez significância em segundo lugar, contribuição em terceiro, e eu vou dar um minuto para vocês escreverem aí e perguntar para a Brenda e para Beatriz se tem algum comentário, alguma dúvida que tenha porventura aparecido por aí. Muito bom, todo mundo pensando aí, colocando suas Já já eu prioridades. continuo. Muito bem. Uhum.
Aí a gente vai, continua aqui. E se alguém tiver alguma dúvida também, pode perguntar. Sempre bom fazer isso com certa frequência, não, André? Sim, porque isso muda. Então, por exemplo, há 5 dias atrás, por exemplo, o André tinha uma ordem nessas necessidades. E aí eu tenho que verificar, poxa, se essa é a minha necessidade um, quais são os veículos que eu posso, quais são as estratégias que eu posso trabalhar para atender melhor a satisfação dessa necessidade aqui, né? O que que às vezes eu posso verbalizar para o meu líder? Falar, olha, nesse momento eu busco muito variedade, por exemplo. Eu quero experimentar coisas novas, eu estou aberto a novos conhecimentos, a novas experiências. O que que a gente tem como oportunidades hoje aqui dentro da área, na empresa e etc. Né? Então, a gente também pode ser protagonista, né, nesse processo todo e não ficar esperando que o líder saiba tudo ou descubra qual é a minha necessidade específica, né? Então, aí vale muito esse trabalho de comunicação, de dialogar, de perguntar para a pessoa, né? O que faz sentido para você hoje? O que você busca? O que é mais importante para você nesse momento agora? Agora, André, coitado do líder, que se a cada 5 dias ele mudar de opinião e de ordem de prioridade, ele fica louco. Aí pegar um bipolar aí que muda de. Não, aí é complicado. Mas, em geral, a gente pega muito as nossas fases, né? Tem muita coisa que está ligada até aos nossos setênios, né? A gente fala a cada 7 anos a gente tem alguns ciclos muito, muito evidentes na nossa vida. Então, se eu estou num relacionamento agora, pode ser que mudem as minhas prioridades, a questão da conexão seja mais importante. Se eu estou no momento em que eu estou constituindo uma família, eu estou em outro momento que eu preciso garantir o conforto, a segurança da minha família. Se eu estou, às vezes, no início de carreira, eu quero crescimento, eu quero variedade, eu quero experimentar tudo. Então, entendendo essas diferenças, o que que eu, como líder, poxa, esse aqui demonstrou interesse por isso, isso, isso. Se eu for delegar alguma coisa, eu vou olhar para essa atividade, aonde se encaixa, aonde eu vou motivar mais. Então, muitas vezes, quando a gente delega, não é para a pessoa que está desocupada, mas a pessoa que pode, às vezes, aproveitar melhor isso em termos de desenvolvimento e motivação. Então, é para a gente pensar também sobre isso, tá bom? Então, continuando para a gente não estourar o tempo, tá? Espero que vocês tenham pensado, né, aí. E aí, como que eu construo uma estratégia de retenção de talentos? Eu coloquei retenção de propósito, porque eu não gosto dessa palavra. Então, eu, André, queria compartilhar com vocês que eu, como líder, eu nunca penso em reter os meus talentos, nunca. Eu penso em desenvolvê-los. E aí, eu geralmente sugiro para as pessoas que estão trabalhando em desenvolvimento comigo, eu sempre pergunto quais são as suas estratégias de atração de talentos. O que que você faz conscientemente no seu dia a dia que os seus liderados amam, que eles aprovam, que eles gostam, que isso impacta positivamente a vida deles, que eles vão contar para todo mundo. O meu líder faz isso, isso, isso. O meu líder comprou um livro para cada um da equipe e ele reúne uma hora por semana para a gente falar sobre o livro. Um capítulo por semana. O meu líder, toda sexta-feira, a gente fica esperando, porque ele traz alguma surpresa, ele traz para a gente. Já virou o dia da surpresa. Ele traz um bis para cada um, mas ele traz um bis para cada um. O meu líder é um cara que ele percebe quem cortou o cabelo. É um cara que percebe quem está perfumado e ele elogia, ele pontua isso. E a gente fala que a gente não precisa ter grandes estratégias de atração de talentos. São pequenas ações que a gente faz no nosso dia a dia que impactam grandemente a longo prazo
a motivação e a energia do nosso time. Se eu pego um post-it, um post-it pequenininho, e eu escrevo 3 qualidades do meu liderado, eu entrego para ele e falo, olha, eu admiro você por essas 3 qualidades. A pessoa não joga nunca fora esse post-it. Ela guarda na agenda, ela guarda na gaveta. Aquilo é importante para ela. Então, a gente sempre, quando questiona isso, quais são as suas estratégias de atração de talentos? O que é que você faz para você ter um time de alta performance? Para você construir um ambiente gostoso, um ambiente alegre, um ambiente com uma energia lá em cima, né? O que você pode fazer de mínimo? Não precisa fazer muita coisa, né? Às vezes a gente não tem verba para isso, mas o que eu posso fazer de mínimo, né? Qual que é o tempo que eu estou dedicando na minha agenda para minha equipe, né? Para conversar sobre coisas aleatórias, para trocar ideia, para estudar junto. O que eu faço? Então, fica essa pergunta para vocês aí pensarem, tá? E eu posso pedir opinião para minha equipe também. O que pode transformar o nosso ambiente de trabalho como o melhor ambiente de trabalho? Eu, como líder, não sei de tudo, não sou perfeito, não tenho bola de cristal, né? Eu posso perguntar, gente, o que a gente pode fazer de diferente para transformar esse ambiente no melhor ambiente da empresa, na melhor equipe da empresa? Vamos pedir pizza sexta-feira, vamos pedir pizza sexta-feira, e por aí vai, tá bom? Claro que eu estou falando de uma maneira simplista, mas o que vale é a gente pensar um pouco e até colocar no papel algumas ideias e colocar em prática, tá? E aí, que ferramentas eu disponho para impactar positivamente o meu time, né? O que eu, como líder, posso desenvolver, eu posso aprender nesse processo para ampliar, para impactar positivamente a motivação, a energia, o engajamento do meu time? A primeira delas a gente fala comunicação. Eu preciso desenvolver a minha comunicação, a minha escuta, a minha abertura para o diálogo. Eu preciso ter momentos na minha semana onde eu abro espaço para conversar com eles, né? Para a gente trocar ideias, para a gente falar sobre desafios, para a gente perguntar quais foram os sucessos da semana, quais foram os obstáculos da sua semana, quais foram as estratégias que você usou para superá-las, né? O que está fazendo falta, né? E uma pergunta importante, que nem todo líder tem coragem de fazer. O que eu, como líder, posso fazer de diferente para impactar positivamente o seu trabalho, para facilitar o seu dia a dia, para que você cresça mais? Porque eu, muitas vezes, como líder, na minha boa intenção, eu tenho uma estratégia de atuação com uma pessoa, com outra pessoa, que eu acho que é a melhor estratégia, mas o impacto não é o melhor. E aí, quando eu pergunto isso, olha, eu acho que você microgerencia muito o meu trabalho, talvez você precise me dar um pouco mais de espaço. Opa, legal, maravilha, vou te dar mais espaço. Então, o que eu posso trazer, compartilhar de dúvida sobre a minha própria atuação? Eu não sou perfeito, eu também sou vulnerável nesse processo todo, tá bom? Então, quais ferramentas? Comunicação, criar uma cultura de feedback, não só feedback de avaliação, aquele formal, não. A gente fala que em culturas onde você tem feedback semanal ou quinzenal, você amplia em quase 40% o engajamento das pessoas do seu time. Então, você precisa desenvolver uma cultura de feedback. As pessoas estão acostumadas a ter feedback, não só avaliação, para a gente trocar cada vez mais. Não esperar o impacto de alguma coisa negativa sobre a minha motivação ser avaliada só na minha avaliação. Eu vou ficar com esse ranço até a minha avaliação, né? Conversas de one-on-one e uma outra ferramenta que a gente usa muito para desenvolvimento, mas tem que ser muito bem usada, é delegação. Tá? A gente precisa aprender a delegar, porque a maioria delarga, não delega. Então, a gente fala delegação, quando bem feita, é uma ferramenta super eficiente para gerar conexão e desenvolvimento, além de accountability, responsabilidade e etc. Tá? Então,
Para começar, são essas quatro: comunicação, feedback, one-on-one e delegação. E para finalizar nosso bate-papo aqui, eu olho, essa pergunta vem muito de um liderado, né? O que que eu posso fazer para ajudar o meu líder nesse processo todo, né? Como que eu posso ajudá-lo a que ele tome, às vezes, alguma ação que seja mais assertiva na minha motivação, no meu desenvolvimento. Então, nesse processo, a gente fala se conhecer mais, né? O que é mais importante para mim nesse processo todo? Quanto que eu tenho consciência sobre aquilo que eu quero na minha carreira, né? Eu posso pedir feedback? Poxa, meu líder nunca me dá feedback. Eu posso pedir? Claro, quantas vezes você achar necessário, né? Eu posso fazer pedidos claros para o meu líder. Às vezes a gente quer pedir alguma coisa, a gente pede, mas não pede exatamente aquilo que a gente gostaria. Então, quais são os pedidos, quais são os combinados que eu posso estabelecer com o meu líder para que essa nossa relação seja a melhor possível? Tá? Então, a gente fala que essa questão de ser líder de si mesmo, de você ser protagonista também da sua história, do seu dia a dia, também é algo importante. Então, o quanto que vale eu expressar as minhas ambições, aquilo que faz sentido, de uma maneira mais aberta. Mas para que isso aconteça, eu primeiro preciso ter um ambiente que isso seja viável, né? Então, por isso que a gente começa lá em cima com a segurança psicológica. Então, quanto mais o meu ambiente é um ambiente seguro, confiável, onde eu posso expressar como eu me sinto e o que eu preciso, essa relação e tudo que está envolvido em termos de motivação, engajamento, é muito mais propício a dar certo, a dar melhores resultados. Tá? Então, da minha parte, eu compartilho essas maiores dúvidas dos líderes e aí eu abro agora o espaço para vocês perguntarem, comentarem, trazerem até as circunstâncias de vocês. Então, fiquem à vontade aí para compartilhar. E eu vou parar de compartilhar aqui Isso, a perfeito, minha André. Acho que tela você. para a gente. Isso, gente, quem quiser, por favor, pode abrir aí seus áudios, seus vídeos, perguntar diretamente para o André. André, achei que suas provocações foram muito pertinentes, bem como algumas dicas, né? Você deu, aliás, alguma não, você deu muitas dicas. E é legal, gente. Inclusive, eu queria pedir para vocês, para a gente se estender um pouquinho mais, né? Eu coloquei até 17h15, mas se vocês puderem até 17h30, porque é uma oportunidade de perguntar mais. Eu, particularmente, já tenho duas perguntas para fazer para o André. E eu imagino que vocês também possam ter perguntas. E aqui ninguém sabe mais, ninguém, ai, que dúvida, tenho medo. Medo do quê? Nós estamos aqui para aprender e para aproveitar e extrair de alguém que tem bastante experiência essa questão de motivação, essa questão de empoderamento, a questão de liderança, que, como disse o André, ninguém nasce perfeito e ninguém é perfeito. Esse líder também não é, e esse liderado também não é. Então, por favor, vocês se sintam à vontade, mas eu vou tomar a liberdade que não veio, não veio nenhuma pergunta aqui por enquanto, mas eu queria que você falasse um pouquinho, que acho que é o desafio hoje, André, é como aumentar a motivação do time presencialmente e remotamente. Eu acho que o remoto está aí sendo um desafio para a grande maioria das pessoas. Exatamente. A gente fala que se presencial gera um desafio, remotamente Imagina remoto. aumenta um pouquinho mais esse desafio. Porque uma coisa é eu estar ali presente, eu até perceber a energia da equipe, né? Perceber os ânimos, as caras como estão, o burburinho ali e tudo mais. Então, é claro que a gente precisa ter mais cuidados, mais pontos de contato, tanto individualmente quanto em grupo, né? E a gente não entender que reunião de negócios é um ponto de conexão especificamente. Geralmente a gente vai para resolver problema, né? Para a gente falar sobre estratégia, sobre tudo isso. Mas mesmo nessas reuniões, sempre vale um check-in bem feito.
né? Como vocês chegam, como vocês estão, o que vocês querem compartilhar aí de legal que aconteceu. Então, é sempre uma oportunidade, às vezes, de uma reunião que a gente marca de 1 hora, o quanto vale a gente investir ali 10, 15 minutos só nessa troca inicial, né? Como vocês chegam, quais são os maiores desafios, o que está pegando, vamos trocar mais aqui. Mas contato individual, a gente sempre fala, organize a sua agenda, líder, para que você tenha pelo menos 5, 10 minutos para você ligar pelo menos uma vez por semana para o teu liderado, para você saber como estão as coisas, algo mais próximo mesmo, sabe? Para saber como estão indo as coisas, saber se está precisando de alguma coisa, porque uma coisa é a gente falar assim, né? Um grupo, vocês estão precisando de alguma coisa? Não, não. Vocês têm alguma dúvida? Não. Aí sai da reunião, nossa, meu Deus, podia ter perguntado isso, tal. Então, às vezes, individualmente, a gente não expõe tanto as pessoas, né? Então, vale esse cuidado. Então, a gente sempre pergunta: a tua agenda tem espaço para sua equipe também? Porque não é só cliente, não é só reunião operacional, estratégica. Eu tenho horários na minha equipe, né? Tem até um podcast, depois eu até posso compartilhar com a Beatriz, do CEO, acho que é de um cartão, esqueci agora o cartão. O CEO liga para todos os colaboradores dele quando eles fazem aniversário. São mais de 2.000 funcionários e ele tira um horário na agenda dele para ele ligar. E as pessoas ficam esperando ele ligar para Uhum. pelo parabéns, né? Então, são essas pequenas atenções que fazem parte, né? Muito legal, muito bom. Gente, aproveita aí porque eu tenho pergunta, mas eu vou deixar para vocês, por favor. Se não quiser entrar de vídeo, não tem problema, só pode entrar de áudio, tá? Não fica tranquilo aí, decisão de vocês. Oi, Beatriz, André, aqui é a Aline da Canon, tudo bem? Oi, tudo bem, Oi, Aline? Aline. Queria agradecer, na verdade, André, que você trouxe uma reflexão, até escrevi aí no chat, que eu estava pensando aqui que a reflexão seria só sobre a motivação dos nossos liderados, né? E, na verdade, você trouxe uma reflexão para gente que é líder também, né? Porque às vezes a gente se preocupa tanto o que que eu vou fazer, se eu estou fazendo certo, e as dicas foram fundamentais aí para melhorar, né? Mas aqueles 5 minutos que você deu para a gente classificar aqueles pontos realmente me fez parar para pensar sobre o meu momento atual, né? Então, eu queria agradecer muito aí, tanto a Beatriz e a você, André, por trazer esse tema e por permitir que a gente também refletisse um pouco sobre a nossa vida, né, como líder. Pergunta não, só agradecimento mesmo. Muito bom, Legal, Aline. Aline, que você trouxe. E esse exercício, a gente leva 1 hora para fazer esse exercício, na verdade, porque quando a gente coloca em ordem essas necessidades, mas aí a gente vai avaliar o nível de satisfação em cada uma delas, como se fosse um termômetro mesmo. E aí a gente vai olhar para as duas principais e vai olhar o quanto que eu estou preenchendo essas duas aqui. Porque pode ser que a quarta, a quinta, a sexta, que não são tão importantes, estão bem preenchidas. Mas essas duas primeiras são as mais importantes. O que eu posso fazer a mais? Quais outras estratégias eu posso buscar no meu dia a dia para aumentar o meu nível de satisfação nessas duas que são as mais importantes para mim? Então a gente sai com vários insights, às vezes, desse processo. Em alguns casos, a gente usa essa ferramenta específica em processos de carreira, até de transição ou de recolocação, para a pessoa entender o que é mais importante, até para ela tomar uma decisão em termos de carreira. Bem, bem legal. Uhum, perfeito. Mas alguém quer entrar? Pergunta, por favor. Aqui a Bruna, né, colocou, André, suas dicas são valiosas. Qual seria o tempo ideal para esse feedback? Essa Isso. troca individual semanal com nossos liderados. Se você não tem ainda uma cultura de feedback, essa constância, né, a gente fala
experimenta fazer a cada 15 dias, né? E aí, se esse processo for bacana, se os resultados e as informações que você for levantando forem interessantes, no próprio feedback você pode perguntar para a pessoa qual a melhor constância para a gente ter essas conversas. Tem gente que pede semanal. Ah, a gente pode fazer semanal? Geralmente, quem está entrando na empresa gosta muito desses feedbacks semanais, né? Porque ela precisa entender se ela está no caminho certo. Quem está já mais ali há mais tempo, já domina tudo, está indo bem, está tendo boas avaliações, a gente recomenda no mínimo uma vez ao mês, para não esperar aquele feedback anual, que aí ele significa algo muito vasto, né? E sempre que necessário, né? Às vezes a gente precisa dar um Demais. feedback de acordo com algo mais pontual aí, tá bom? Então, vale. E tem um tipo de feedback que a gente chama de apreciativo, né? Que a gente pode fazer a qualquer momento para elevar a moral do nosso time. Então, quais são os momentos em que eu vou celebrar, que eu vou elogiar publicamente, né? Todo mundo, de preferência, para não criar aquele clima de competição e por aí vai, tá bom? Então, você é que sente qual é essa constância necessária realmente, dependendo Muito, do perfil do seu time. muito legal. O André, tem mais uma aqui, Patrícia. Como ajudar o líder a se organizar e sair um pouco da operação e gerir de fato sua equipe? Mega desafio, Patrícia. Exato, e aí a gente fala, bom, primeiro gerenciar melhor o tempo, né? Uhum. Ser mais eficiente para sobrar tempo para a gente poder dar conta da operação, para a gente trazer resultado e tudo mais. Mas é entender que é um tempo precioso que você está investindo hoje, que seja 10 minutos. Outra coisa, feedback não é de uma hora, gente. Feedback é de 15 minutos, tá? Vamos parar de marcar feedback de 2 horas. Tem gente que chega para mim e fala, eu dou feedback de 2 horas. Eu falo, mas em 2 horas vocês falaram sobre tanta coisa assim? Não, a gente bateu o papo, então. Então, primeira coisa, marquem na agenda aí, olha, 10 a 15 minutos, são 2 ou 3 perguntas. Quais foram os seus maiores desafios? Quais foram as suas vitórias? E o que que você pretende fazer para melhorar, atingir o que você precisa? Como eu posso te ajudar? São 3 perguntas, gente. É papa e pum, né? Então, Ó, assim, a gente acha que precisa de muito tempo, mas primeiro eu tenho que entender que isso é algo importante, que se impactar a motivação deles, o resultado vem. E às vezes eu fico olhando para o resultado, né? Eu fico olhando para o resultado. Não, eu preciso olhar para pessoas, né? uhum. Bom, Legal, muito bom. Eu vou fazer uma pergunta enquanto não vem a outra. André, você falou da questão do ajudar o líder aí, e você falou muito das conversas one-on-one, sempre, obviamente, que necessárias, que são, obviamente, que nós sabemos o impacto que isso gera, mas você falou um pouquinho do delegar. Me explica um pouquinho o que você quis dizer com o delegar, como fazer isso da melhor forma. isso. Então, assim, até complementando um pouco a outra pergunta, né? Eu fico muito no operacional, como é que eu tenho tempo e tal. Dependendo do momento do líder, dependendo em que nível ele está, vai ser exigido dele que ele seja mais estratégico, que ele largue mão do osso. A gente fica muito apegado ao operacional, muitas vezes. Eu quero fazer junto com o meu liderado, e não é bem assim, né? Então, assim, entendendo que ele precisa largar o osso, né, que ele precisa delegar mais atividades operacionais e se preocupar com o crescimento, com o futuro, com tendências, né, com números, né? A gente fala que delegar eu preciso olhar na minha agenda o que eu realmente posso abrir mão. Só eu faço isso? Ou será que uma outra pessoa da minha equipe pode assumir essa função? Né? Então, eu vou delegar atividades que eu entenda que possam ser delegadas, que possam ser compartilhadas. E essas atividades não podem ser funções que eu estou empurrando simplesmente pelo fato de ser minha obrigação e eu não tenho tempo para isso. Então, isso é delargar. Tipo assim, eu segurei essa atividade o máximo que eu podia comigo, tá chegando o prazo, falta 2 dias, putz, preciso de ajuda. Agora eu vou delargar. Vou pegar uma pessoa que está desocupada aqui, olha, preciso disso para ontem. Isso é delargar.
Delegar é um processo consciente e estratégico. Então, eu vou olhar para as minhas atividades, eu vou entender o que eu posso abrir mão nesses próximos tempos, identificar e perguntar para as pessoas, né? Entendendo aí, poxa, eu tenho essa pessoa que eu preciso desenvolver, essa pessoa precisa desenvolver a parte técnica, a parte comportamental. Então, o que que essa atividade vai desenvolver, vai impactar no desenvolvimento dessa pessoa? E quando eu passo essa atividade, eu passo com a consciência e falando para ela, essa é uma oportunidade para você se desenvolver. Eu não estou te sobrecarregando. Então, o quanto você está disposto a aceitar essa atividade, né? O quanto você pode aprender com esse processo todo. Mas para isso eu preciso entender as motivações de Legal. todos eles. Senão, às vezes, eu entrego para a pessoa errada, né? Quando você falou consciente e estratégico, faz toda a diferença, com certeza. E tem receita para delegação, mas a gente precisa de mais uma hora só para falar de delegação. Gente, aproveita aí que dá para fazer mais algumas perguntas ainda. Mais alguém? Eu acho esse tema tão vasto que eu fico aqui, nossa. É Então eu vou vasto. fazer uma pergunta aqui. Você colocou no mundo dos itens aqui, qual a diferença entre cobrança e suporte da liderança? Pode falar um Hum, pouquinho disso, André? Posso sim. A gente fala que quando eu delego uma atividade para a pessoa, ou quando eu estabeleço metas, objetivos, até individuais, a minha função como líder não é ficar o tempo todo cobrando. E aí, já fez? E aí, não sei o quê? Não é isso. Quando eu delego alguma coisa, eu já até estabeleço um combinado com a pessoa de que se você precisar de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Então, a gente fala de suporte, de um acompanhamento do processo. Não é fazer junto com a pessoa, senão eu não deleguei nada. Mas é deixar claro para a pessoa que se ela tiver alguma dificuldade no processo, então eu aceitei a atividade, eu estou assumindo a responsabilidade de fazer isso na qualidade que o meu líder espera, no tempo que ele estabeleceu, né, num processo que foi combinado entre as partes, e eu vou chegar ao final desse prazo com tudo em ordem, né? Então, suporte que é, tem um sinônimo de acompanhamento, eu faço um acompanhamento periódico desse processo todo. Se é uma atividade mais longa, né, então eu já combino. A cada 2 dias eu vou te dar uma ligada para saber como está indo. Como que estão as coisas? Está evoluindo? Precisa de alguma ajuda? Tem algo enroscado que eu posso te ajudar? Não, está tudo bem. Fiz a minha parte, né? Pega um outro ponto de suporte. Como estão indo as coisas? Está aí tudo bem? Precisa de alguma coisa? Preciso. Estou com uma informação parada numa outra área que eu não consigo desenroscar, preciso de ajuda. Ok, vou te ajudar neste processo. Então, aí eu desenrolo e ajudo a pessoa para que ela continue nesse processo todo. Agora, cobrar só é muito fácil, né? Pega o chicote e vai lá, cobra, 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 mas o quanto que a gente ajuda efetivamente, né? E suporte não é fazer junto, suporte é acompanhar. Eu tenho na minha agenda até ali o alerta, falar com tal pessoa sobre o projeto tal. Pum, liguei para ela, cumpri com a minha função também. Eu dei responsabilidade, a pessoa aceitou, eu dei autonomia, a pessoa assumiu essa responsabilidade, mas nem por isso eu sou isento também de fazer esse acompanhamento, né? Então, isso é combinado entre as partes, né? Então, se for algo muito urgente, de impacto, de valor, talvez eu tenha que ter mais pontos de contato com essa pessoa para entender, beleza? Tá tudo certo, beleza? É, tem um aspecto da nossa personalidade que é exatamente desse do suporte. Se eu dou muito suporte também, eu posso estar microgerenciando a atividade. Eu preciso ter essa noção. Às vezes eu ofereço ajuda sem que a pessoa precise. E se eu não dou nenhum suporte, se eu deixo as coisas andarem, a equipe se sente abandonada, né? Então, eu preciso entender o momento da minha equipe. Poxa, a minha equipe é toda júnior, eu vou ter que dar mais suporte.
né? A minha equipe já é uma equipe sênior, ela anda sozinha. Qual o nível de suporte que eu vou precisar dar para esse pessoal? Talvez algo mais espaçado, né? Então, é muito disso. Respondi sua pergunta? Respondeu sim, André. Inclusive, eu ia te perguntar, tem alguma uma dica de algum livro, alguma coisa que você recomenda para as pessoas que estão participando sobre esse tema? Você Ah, acha interessante? Ou vídeo, alguma coisa, filme, alguma coisa legal? tem muito conteúdo, tem um autor que é o Anthony Robbins, né? Que eles dizem que é um dos pais do coaching, né? Tem um livro que chama Despertando Gigantes. Ele traz num dos capítulos essa matéria de motivação. Ele vai trazer exatamente esses itens de motivação para a gente entender esse processo todo. Então, se eu tivesse que, olha, um livro de autoconhecimento que fala sobre motivação, esses processos internos, esse livro ele fala de mindset, de motivação, de performance, é muito bom. Então, fica como dica, do Anthony Robbins, Despertando Gigantes. Você acha fácil nas livrarias. Eu Muito vi bom. recentemente na Cultura. Bom, Perfeito. André, eu acho que, gente, dá mais uma pergunta, a última aí. Alguém quer fazer? Como é que tá? Esse time tá muito quieto, viu, André? Tá muito quieto, muito. Luísa, ó, uma líder aqui, tem vários líderes aqui que eu tô vendo. Ó, a Luísa, cadê a Luísa do tá Einstein? reflexivo, né? Tá Às vezes o reflexivo? tema, às vezes, ele é bem reflexivo. A gente para pensar e a gente fica mais quietinho mesmo. Faz parte. Legal. André, super obrigada aí pela mais uma vez, gente. Super obrigada. Gente, obrigada a todos vocês.